Melhor, defina para nós o que é feminicídio, porque a gente usa tanto esse termo e nem todo mundo sabe exatamente o que significa isso. É uma ótima pergunta, porque o feminicídio é um homicídio de mulher motivado por questões de gênero. É uma mulher que é morta por ser mulher. O que isso significa? Seja pelo menosprezo, pela condição de mulher, ou essa mulher que é assassinada no âmbito de uma relação doméstica. Então, é um parceiro, um ex-parceiro, algum familiar que a mata. Esses casos, a nossa legislação também entende como feminicídio. Mas o feminicídio é algo relativamente recente, né, no Brasil. Então, a legislação foi tipificada em 2015. Então, esses números que a gente tem hoje, que são alarmantes, que você cita agora os casos recentes no Rio Grande do Sul, são dados que hoje a gente consegue dar visibilidade porque a gente tem um tipo penal, uma forma de qualificar essas mortes e diferenciá-lo dos homicídios comuns, dessa mulher que eventualmente vai ser morta durante um assalto ou durante algum outro crime. Então, é uma forma da gente mostrar a discriminação de gênero e como mulheres ainda sofrem tantas violências e acabam morrendo simplesmente pelo fato de serem mulheres e viverem num país machista, patriarcal, em que fazer as suas próprias escolhas, muitas vezes acaba sendo uma sentença de morte. Então, a mulher que decide se separar e acaba sendo morta pelo companheiro ou ex-companheiro que não aceita a separação. Que é coisa mais comum do que a gente lê esse tipo de relato na imprensa. Então, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa autônoma, um sujeito que não pode decidir com quem ela vai viver, porque senão ela está condenada à morte. Então, infelizmente, é isso que o feminicídio representa e que esses números traduzem. 2015, você estava lembrando que a lei entrou em vigor, né? Lógico que é uma evolução, né? Há uma evolução. Antes, até um tempo atrás, em júri, o homem podia dizer que matou uma mulher em defesa da honra, né? Bom, isso agora acabou, né? Acabou depois da lei também, né? Não faz tanto tempo assim, não. Foi agora. Agora, por uma decisão da Suprema Corte. Isso. Porque os tribunais ainda aceitavam a tese da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Tinha me esquecido dessa definição. Que é um absurdo, né? É um absurdo, mas isso é uma coisa interessante se a gente for pensar nosso contexto social. A gente teve um avanço muito significativo nos últimos 20 anos da legislação de proteção à mulher. Começa ali com a Lei Maria da Penha em 2006 e depois a gente tem várias outras. Em 2009 muda a Lei do Estupro, em 2015 a gente tem a Lei do Feminicídio, em 2018 a Lei da Importunação Sexual. Então, a legislação brasileira tem avançado. Só que a gente não pode achar que uma lei penal vai mudar comportamento. E a gente está falando de uma violência que é motivada por questões sociais, culturais, por preconceitos, que está muito enraizada na nossa cultura. Então, por mais que a gente tenha uma legislação já há 10 anos que qualifica o feminicídio, e mais do que isso, que a gente esteja fazendo esse debate tão amplo sobre os desafios de enfrentar essa violência, muitas vezes, quando isso chegava num júri, homens eram inocentados com essa tese da legítima defesa da honra. Então, eu a matei porque ela quis se separar de mim, porque ela me traiu e eu tive a minha honra afetada. É algo que parece muito estranho, que o caso da Ângela Diniz, que ficou tão famosa. Caso conhecido, né? Exato, porque o Doca Street ele é inocentado, é a primeira vez que se usa a tese da legítima defesa da honra e todo o movimento de mulheres ali nos anos 70 se mobiliza para acabar com isso. Mas em 2015, quando a lei do feminicídio foi aprovada, isso ainda era recebido nos tribunais e aceito nos júris. Então, a gente precisou do STF tomar uma decisão no sentido de, olha, isso é inconcebível para a legislação brasileira, isso não pode mais ser aceito. A legislação já avançou e esse olhar para esse tipo de crime, ele tem que ser eliminado. Mas a gente precisou do STF dizer isso. Então, como é um trabalho de formiguinha, Como a gente ainda está engatinhando no combate à discriminação de gênero. Nós temos as questões que envolvem o assassinato e temos as questões que envolvem as agressões, As agressões que se repetem. Em relação a assassinatos, qual é a média de idade das mulheres assassinadas?
por homens? São mulheres... Mais comum, a faixa mais comum. Idade reprodutiva. A gente está falando de mulheres de 18 a 40, 44 anos. É esse o momento em que a mulher corre mais risco. Mas quando a gente olha a trajetória da mulher brasileira e essa relação com a violência, a verdade é que a violência é algo que perpassa a vida dessa mulher em diferentes momentos da vida. Então, a gente tem uma publicação que é o Atlas da Violência, que é uma parceria com o IPEA, em que a gente fez essa análise no ano passado. Então, até os 13 anos, a violência mais comum é a sexual. Então, a maior parte das vítimas de estupro no Brasil são crianças, são meninas de 5 a 9, 10 a 13 anos. Quando entra na adolescência, é essa violência doméstica em decorrência, né, do namoro ou de um casamento que começa a acontecer e perdura até os 40 e poucos anos. E quando ela passa dos 60 anos, essa mulher passa a ser vítima de filhos. Então, é uma violência doméstica também, mas que vem de um familiar, normalmente o filho. Então, quando a gente olha para pensando trajetórias de violência, é algo que faz parte das mulheres brasileiras desde muito cedo e acaba muitas vezes sendo naturalizado. Né? Então, é a menina que muito cedo começa a ser abusada pelo pai e nem entende o que é o abuso. E que acha que é natural que homens mais velhos utilizem, né, toquem seu corpo e façam coisas contra a sua vontade, porque, enfim, porque é assim que foi sempre. Né? E muitas vezes assiste a mãe apanhando do pai. Tá olhando todo dia a violência dentro de casa e vai entendendo que isso é comum. E a gente tem estudos que mostram que crianças que presenciam violência doméstica tendem a naturalizar esses comportamentos e estão mais suscetíveis a se tornarem vítimas no futuro. Então, é uma trajetória de violência que é muito difícil da gente enfrentar. Então, esses números do feminicídio, eles normalmente acontecem em mulheres que... É isso, a história comum são os feminicídios íntimos. É uma mulher que está tentando se separar ou que ela enfrentou o companheiro de algum modo. Né? Enfim, normalmente muito dominada, são homens muito controladores, que têm esse padrão de controle sobre o corpo das mulheres. Então, é a mulher que não pode sair para trabalhar, que não pode ver amigos, que não pode ter vínculos com a família, porque uma das estratégias dos agressores é isolar essa mulher, porque se ele quer ter controle sobre ela, ela não pode estar sob influência de familiares, de amigos. Então, ele vai tentando isolá-la ao máximo. E a gente costuma dizer, que eu acho que é uma outra coisa que a gente avançou bastante na legislação, com a tipificação do feminicídio, que o feminicídio ele não é um crime passional como ele foi retratado por tanto tempo. Né? Como se fosse algo que decorreu ali de uma explosão de raiva desse homem. Uma coisa que ocorreu sem que pudesse ser prevista, ocorreu em determinado momento. Não, muito pelo contrário. A gente tem o que se chama do ciclo da violência, que também está amplamente documentado pela literatura, que vai mostrar como é uma violência que vai escalonando. Primeiro começa com uma violência verbal ou psicológica. Então, ele fala do seu corpo, ele vai te descredibilizar, ele vai dizer que se tiver uma briga, você nunca vai ficar com ninguém se você largar de mim. Aí, daqui a pouco, começa uma violência patrimonial. Então, você não consegue mais usar seu próprio dinheiro, ele começa a controlar seu dinheiro. Aí, uma violência física. E aí, essa mulher, muitas vezes, fica, mas eu devo ter provocado. Ele estava muito nervoso porque ele teve um dia de trabalho estressante. Ele vai lá e agride fisicamente. E essas violências vão cada vez se tornando mais recorrentes até que chega um momento em que essa mulher morre. Então, o que a gente sabe sobre as vítimas de feminicídio no Brasil? 9 em cada 10 mulheres sequer denunciam um agressor numa delegacia ou pedem uma medida protetiva de urgência. Então, eu falei de todo esse avanço normativo, que a gente tem tantas leis hoje para proteger a mulher, mas o fato é que muitas dessas leis sequer estão sendo acionadas. Se os números são absurdos, o fato é que a maior parte das mulheres sequer chega numa delegacia ou pede ajuda do Estado. Até porque elas normalmente não acreditam que eles são capazes de matá-las. Porque elas têm um vínculo afetivo, muitas vezes têm filhos, às vezes elas não têm autonomia financeira, então, sair de casa com os filhos, como é que faz para alimentar todo mundo? Como é que faz para pagar as contas? Então, é natural que essa mulher vá renunciando, e aí, quando ela acaba morta, embora o círculo dela, os familiares, os amigos percebessem que tinha algo estranho, todo mundo desconfia que ela sofre violência, ela mesma, muitas vezes, não acreditava que ele podia chegar a tanto, ele ia tirar a vida dela. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.